Um número inteiro positivo n de 2 algarismos é tal que exatamente 3 das 4 afirmações a seguir são verdadeiras. Então, tem aqui 4 afirmações. Vou fazer o seguinte, a afirmação 1, a afirmação 2, a afirmação 3 e a afirmação 4. O algarismo das unidades de n é que eu tenho as opções. Então, vamos lá, pessoal, questão interpretativa. Eu tenho que entender o seguinte, a banca diz que 3 das 4 afirmações são verdadeiras, então só existe uma falsa. Vamos pensar nas duas primeiras. Nós temos que o valor de n é primo, tá? Vamos conferir aqui. E, além disso, é par, tá bom? No caso, não importa a ordem, tá? A banca diz que ele é primo e par, ou seja, ele é par e primo. Só que existe um porém. Se esse valor n ele tem 2 algarismos, eu já posso detectar uma contradição aqui. Sabe por quê, gente? Se ele tem 2 algarismos, ele tem aqui, a casinha das unidades e a casinha das dezenas. Só que existe um porém. O único par primo, isso é importante saber, né? O único par primo é o 2. Ele é o único par primo. Não existe outro. Se o único par primo é o 2, então esse meu número n, que contém 2 algarismos, ele não pode ter essas duas informações verdadeiras. Em relação a essas informações, ou essa daqui vai ser verdadeira, ele vai ser par e não vai ser primo, ou, se ele não for par, ele pode ser primo, porque ele tem 2 casinhas, né? Ele tem 2 algarismos. Então, qual a conclusão, pessoal? Uma das duas primeiras tem que ser falsa, não sei qual ainda. E com isso, eu já posso concluir tranquilamente que a terceira afirmação e a quarta são afirmações o quê? Verdadeiras. Olha o raciocínio lógico dentro da matemática. Porque pensa comigo, o número tem 2 algarismos, 2 casinhas. Uma das 4 afirmações é falsa. Então, já posso concluir que a afirmação falsa ou é a primeira ou é a segunda, porque o único par primo é o 2. Então, se o número tem 2 algarismos, ele pode ser par? Pode, mas ele não pode ser primo. Se o número tem 2 algarismos, ele pode ser primo? Sim, mas ele não pode ser par. Então, uma das duas é falsa. Daí, as outras duas são verdadeiras. Serão meu foco. Vamos focar aqui. Aqui é o nosso foco, é o nosso objetivo. Eu preciso pensar em um valor que é múltiplo de 3, que contenha um de seus algarismos 5. Aí, eu vou formar aqui um conjunto. Tem que ser múltiplo de 3 com algarismo 5. Então, aqui eu restringo bastante o meu conjunto. Então, aqui eu vou chamar de conjunto A, tá? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho, neste conjunto, o 15, tá? Lembrando que são 2 algarismos, então não pode ter, por exemplo, o 5, tá? Então, eu tenho o 15, sempre pensando em múltiplo de 3, que tem que ter o 5, tá bom? Pelo menos um 5. Eu vou ter o 15, depois eu vou ter, pessoal, múltiplo de 3 com algarismo 5, nesse intervalo aí eu vou ter o 35, né? Que ele é múltiplo de 3, e ele tem um algarismo 5. Aí depois eu vou ter o 51, o 54 e o 57. Além disso, o 75. Se eu não me engano, são apenas esses, tá? Os possíveis. Aqui, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30... Não, tira o 35. 35 não, perdão. Que seria o 30, o 33, o 30... o 45, gente. Aqui não é o 35 não, perdão, o 45. Porque o 35 ele até termina em 3, ele até termina em 5, né? Mas ele não é múltiplo de 3, ele é múltiplo apenas de 5. Então, é o 45. Agora a gente fechou. 15, 45, 51, 54, 57, 75. Legal. Vamos testar, tá? Vamos pensar aqui no 15, tentativa e erro. Vamos imaginar que o 15 é o número que eu estou procurando. Legal? Olha qual é o problema. A banca diz que o algarismo das unidades é o que eu quero saber. No caso do 15, que é o algarismo das unidades? É o 5. Olha a letra D aqui querendo pegar o aluno. Ele pode marcar incorretamente. Então, vamos pensar. Se fosse o 15 é primo? O 15 é par? Vamos pensar? Olha só. Pensa comigo. Ou o número é par e não é primo, ou o número não é par e é primo. Não pode ser os dois. O 15, ele não é primo e ele não é par. Então, repare que o 15 não pode aparecer ali. A mesma coisa o 45. O 45 não é primo e não é par.
assim como o 51, o 57 e 75. Esses valores, o 15, o 45, o 51, o 57 e 75, todos eles não são números primos e também não são números pares. Então, nenhum deles pode ser meu n. Somente o 54 pode ser, porque, olha só, o 54 não é primo, porém, o 54, ele é par. Então, ele é o único valor que atende ao enunciado, ó, porque ele é par, porém, ele não é primo. Então, ele entra nessa situação aqui. Então, o meu algarismo é 54, mas cuidado, porque o 5 aparece. Só que eu quero o algarismo das unidades. Então, no 54, o algarismo das unidades é o 4, que é o nosso gabarito. Letra C.